Vou ler aqui em nome de Jesus, João 16, 33, em nome de Jesus, que diz assim, para a gente iniciar a palavra, diz assim: tendo-vos dito isso, para que em mim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Jesus. Então, a Bíblia diz aqui no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus diz: olha, eu tenho dito isso a vocês para que vocês tenham bom ânimo em mim. Ou seja, eu tenho vos dito isso para que em mim tenham paz, né? No mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus, ele passa para nós no João 16, 33, ou seja, que ele nos ensina que apesar da aparência dos problemas, apesar da aparência das aflições, ou seja, ele está nos garantindo que crendo nele, que confiando nele, ou seja, nós venceremos. Ele diz: crede em mim, tenham paz. No mundo vocês terão aflições, ou seja, passarão por momentos difíceis, passarão por aflições, por sofrimentos. E por isso, nessa noite, o título da mensagem é Deus e o sofrimento humano. Olha só, nesse versículo nós entendemos que Jesus nos ensina que a receita ou a fórmula para que a gente possa vencer os nossos sofrimentos é permanecer crendo nele, é buscando essa paz, é crendo no que ele falou para nós. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Olha só, nós estamos num mundo em que nós estamos no mundo onde o sofrimento ele é presente em cada vida. Ou seja, ou melhor, independente da vida, independente da posição da pessoa, ou seja, o sofrimento vem sobre a vida, vem sobre as nossas vidas, manifesta sobre, ou melhor, na vida de qualquer pessoa, independente de posição financeira, de posição, seja financeira, seja religiosa, independente de quem seja, independente de ser pequeno, ser grande, ou seja, o sofrimento ele vem sobre todos, ele vem sobre nossas vidas, mas há uma diferença daqueles que estão em Cristo Jesus. Ele diz que aqueles que permanecer crendo nele, aqueles que ouvem a sua palavra e crê, ele diz: crede, tenham paz. Eu disse isso, estou dizendo isso a vocês para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão sofrimento, passarão por isso, mas eu venci o mundo. Nós, em Cristo Jesus, nós venceremos as dificuldades, venceremos as lutas, venceremos os sofrimentos, porque Jesus nos garante essa vitória. Ele nos garante essa vitória. E apesar do sofrimento, dos problemas, né, da aparência dele, ou seja, crendo no Senhor Jesus, confiando nele, nós seremos vitoriosos. É o que Jesus está dizendo. Crede em mim, né? Confie, porque está tudo sob controle. Quando nós estamos em Cristo Jesus, por mais que a aparência do problema, da dificuldade seja feia, Deus está no controle. Amém? Glória a Deus. Olha só. Ou seja, todas as pessoas, primeiro vamos começar assim, ó, todas as pessoas, elas experimentam o sofrimento. Amém? Olha só o que diz em Eclesiastes 9:2. Olha o que a Bíblia fala aí no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Glória a Deus. Sucede igualmente. Para resumir, tudo sucede igualmente para todos. Ou seja, nós podemos aprender também dentro desse versículo
que a morte ela vem para todos. Seja para o bom, seja para o ruim. Seja para o justo ou seja para o injusto, para que entendemos melhor. Ou seja, a morte vem para todos. Da mesma forma que a chuva ela desce, o sol se lança sobre todos, a mesma forma o sofrimento também, ele pode vir tanto para o justo como para o injusto. A diferença que nós encontramos é que o justo, ele tem a garantia por Deus, ele tem a palavra de confiança para que a promessa de que tudo para o justo, por mais que a aparência seja feia, para o justo, está tudo sob controle de Deus. Deus controla todos. A Bíblia diz também no livro de Salmos que diz que muitas são as aflições dos justos, mas Deus livra eles de todas as suas aflições, de todos os seus sofrimentos. Chegará uma hora que Deus irá livrar. Ou seja, e uma coisa que nós aprendemos também nesse versículo é que a morte ela vem para todos, mas há uma diferença. Nós que estamos em Cristo Jesus, morreremos, ou seja, passaremos pela morte para a vida eterna. Entenda bem aqui. Amém? Glória a Deus. Olha só o que diz aí também em Romanos. O Senhor, aqui, o Senhor em Malaquias 3,16 também, eu não vou abrir, mas eu só vou comentar sobre esse versículo. 3,16, o Senhor nos promete que o nosso nome, promete que nós estaremos registrados no livro, nós estaremos registrados, o nosso nome estará registrado com ele, nas promessas, no livro da salvação. Amém? Glória a Deus. Olha só, Romanos, glória a Deus, Romanos 8, 22 e 23, para a glória de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Malaquias 3,16, a Bíblia diz que Deus, ele mantém o nosso nome registrado nesse livro, ou seja, registrado num lugar de promessa, ou seja, que Deus nos abençoe, aquele que é justo tem o nome, não tem o nome esquecido por Deus. Romanos 8, 22 e 23, ele diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até agora. No 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Glória a Deus. Ou seja, todos os homens na terra, independente de posição, de condições financeiras ou religiosas, todos os homens passam por momentos de aflições, por momentos difíceis na vida, por sofrimento na vida. Olha só o que a Bíblia diz também. Porque, agora nós vamos falar, no João 14, 1, ele diz assim, não precisa nem abrir, mas eu vou ler para você ver, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha só, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se turbe o vosso coração significa que os discípulos iriam passar por momentos de sofrimento, por momentos difíceis, mas há uma palavra de Deus, uma palavra da parte de Jesus. Crede em Deus e também em mim. A promessa do livramento do sofrimento, a promessa do livramento do momento de angústia está em Cristo Jesus. É Ele que nos livra. É a nossa fé que nos livra, a fé em Cristo que vai nos livrar do sofrimento. A nossa vitória, ela tá naqueles que crê no poder que há no nome de Jesus. Jesus promete aqui: não se turbe o vosso coração, crê de Deus, crê também em mim. Aí ele diz: na casa do meu pai há muita morada, né? E aí o versículo segue mais embaixo: na casa do meu pai há muita morada. A palavra do Senhor segue mais embaixo. E deixa eu te dizer uma coisa: a nossa vitória, ela está em Cristo. A Bíblia diz que a vitória nossa está no Senhor Jesus, que venceu a morte. O problema nosso diante do Senhor Jesus não é nada. Então, o que é mais difícil o impossível para o homem solucionar, Jesus resolveu para nós na cruz, nos dando a vitória. Mas olha só, por que passamos por sofrimento, né? Por que passamos por sofrimento? Eu vou citar cinco coisas aqui que causam o sofrimento, ou que causou o sofrimento na vida do homem e que causa o sofrimento na vida do homem. Por que passamos por sofrimento? Por que sofremos?
Porque passamos por um momento de angústia. Olha só o que a Bíblia diz. Primeiro, nós sofremos por causa do pecado de Adão e Eva. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis 3, 16 e 17. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 3, 16 e 17. Glória a Deus, que você possa acompanhar aí. Gênesis 3, 16 e 17, ele diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos. Ou seja, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O 17, versículo 17 diz assim: e Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha só, a Bíblia diz que por causa do pecado de Adão e Eva, nós sofremos. Olha só, Adão, por causa do pecado de Adão, veio sobre nós homens, veio sobre nós seres humanos, veio a luta, veio pesares, veio o cansaço. Por causa do erro e da falha de Eva, veio sobre as mulheres a dores de parto, né? A submissão e a fragilidade. Ou seja, por causa do pecado de Adão e Eva, veio o sofrimento sobre o homem. Olha o que diz em Romanos 5,12, para a glória de Jesus. Romanos 5,12, ele diz o seguinte, que você possa abrir aí, Romanos 5,12, ele diz o seguinte. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Romanos 5,12. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vou abrir aqui Romanos 5,12, para a glória de Deus. Aleluia. Então, Romanos 5,12, ele diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha só, Adão veio a dor, Adão veio a luta, Adão veio o pesares e veio o cansaço. Eva veio a dor, Eva veio a submissão, a fragilidade. E, em consequência, veio a morte, que é a separação, a perda, a tristeza e o sofrimento. Ou seja, sofremos por causa do pecado do homem no Jardim do Éden. Essa é uma das causas do sofrimento da humanidade, do ser humano. Agora vamos para o segundo, para a gente andar mais rápido. No segundo, sofremos por causa também. Segundo, sofremos por causa dos erros do próximo. Eu vou ser bem breve nesse aqui, porque fala da história de José. José, ele chega para seus irmãos, e quando ele chega para seus irmãos pegam José e vende ele como escravo. José vai para o Egito, e no Egito, José, ele serve ali como escravo, ele serve ali a Potifar, depois ele é acusado de abuso sexual, sem ele ter cometido nada, ele vai preso, ele fica preso, mas olha só, José, depois Deus exalta José, ou seja, sofremos muitas das vezes por causa do próximo, nós sofremos muitas das vezes por causa do erro do próximo. José, ele sofre aqui por causa do erro dos seus irmãos, ele sofreu, mas olha só, a Bíblia fala da história de José, e no Salmo, eu gostaria de ler aí também o Salmo 91:15, Salmo 91:15, ele diz assim, glória a Deus, Salmo 91:15, para a glória de Jesus. Salmo 91:15, ele diz o seguinte, olha lá o que Salmo 91:15 ele diz, olha, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Olha só, José, ele passou por todo esse momento, ele sofreu, mas ele permaneceu em Deus, ele permaneceu acreditando no Senhor. E todo mundo sabe que o final da história de José, Deus o exaltou, Deus o colocou José em uma posição acima no Egito, uma posição em que ele foi ali exaltado pelo Senhor.
Nós entendemos que o Senhor Jesus, ele foi glorificado pelo Espírito Santo, por Deus, ao ressuscitar e vencer a morte para nos dar a vitória. Olha só, erramos, ou seja, sofremos muitas das vezes por causa do erro do próximo. Nós poderíamos até falar muito sobre isso aqui, entrar em outra linha, mas olha só, José é um exemplo para que a gente possa entender isso aí. A Bíblia diz, clama a mim e eu lhe darei resposta. No momento do seu sofrimento, a solução é clamar ao Senhor. No momento do seu sofrimento, o conselho é ir até Deus, é permanecer nele. Buscar o Senhor é permanecer no Senhor, é permanecer na sua presença, para a glória de Jesus. E aí o Senhor, ele diz, darei resposta, na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, em outra tradução. Ou seja, Deus não esquece daqueles que o temem, daqueles que o buscam, mesmo que esteja passando por sofrimento, por motivo de erro de outras pessoas. Mantém-se crendo e firme no Senhor, para a glória de Deus. Terceiro, por causa dos nossos próprios pecados, o sofrimento, ele vem sobre nossas vidas. Por causa dos nossos próprios pecados, nós passamos por sofrimento. Ou seja, por causa das nossas próprias escolhas, das nossas próprias decisões e dos nossos próprios caminhos que escolhemos seguir, nós passamos por sofrimento. Olha só o que a Bíblia diz aí em Lamentações 3:39, para a glória de Jesus. Lamentações 3:39, para a glória de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Lamentações 3:39, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha o que diz aí. De que se queixa, pois o homem vivente queixa-se cada um dos seus pecados? Ou seja, de que se queixa? Estão se queixando dos seus pecados? Ou seja, cada um, Lamentações, se você for ler aí o capítulo todo, você vai entender melhor. Mas eu quero só dizer uma coisa. De que se queixa? Do seu pecado? Ou seja, cada homem erra ou sofre por causa dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Olha o que diz ainda em Gálatas 6:7, para a glória de Jesus. Gálatas 6:7, para a glória do nosso Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Gálatas, capítulo 6, o versículo 7. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz aí, em nome de Jesus. Gálatas 6:7. Ele diz, não erreis, ou seja, não se engane, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará, perdão. Que o homem semeia, isso também ceifará. Olha só, tudo que semeamos, ceifaremos. É isso que o versículo está nos apontando. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que semeamos, ou seja, se nós procuramos um caminho errado, se nós procuramos uma vida de pecado, nós estamos semeando em nossas vidas sofrimento, nós estamos semeando em nosso meio angústia e muitas das vezes perturbação, muitas das vezes coisas que vai nos afastar de Deus, e afastando-se de Deus, nós temos ali a tendência de errar ainda mais. Então, um dos motivos que nos leva a sofrer são os nossos próprios pecados. Espero que você esteja recebendo e entendendo esta palavra em nome de Jesus. Vamos lá, para nós passarmos, que é muito grande. Olha só, 4. Por sermos atacados pelo diabo. Ou seja, Deus e o sofrimento humano é o título da mensagem, para que você entenda. Olha só o que diz aqui nessa parte. O 4 diz assim, porque sofremos por sermos atacados pelo diabo. Olha só, por sofrermos ataques do diabo. 1 Pedro 5:8, todo mundo conhece, ele diz o seguinte. 1 Pedro 5:8, ele diz assim. Olha o que diz aí em 1 Pedro 5:8, para a glória de Jesus. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor procurando uma brecha para vos tragar. Aleluia. Olha só. Sede sóbrio, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ataques do maligno. Ele procura espaço para entrar na vida do homem, para trazer na vida do homem sofrimento, para trazer na vida do homem a angústia. Jesus, ele diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Sendo que Jesus tinha
toda a certeza que no mundo o homem poderia passar por aflição e dificuldade, os discípulos passariam por perseguição e luta, mas Jesus deixa uma palavra, uma promessa, e eu venci o mundo, vocês precisam ter bom ânimo, eu estou garantindo que está tudo no controle. Glória a Deus. Olha lá, primeiro, por causa do pecado de Adão e Eva, segundo, por causa do erro dos próximos, por causa dos nossos próprios pecados, e agora por causa dos ataques malignos. Olha só o que diz em Apocalipse 2:10, para a glória de Jesus. Apocalipse 2:10, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte. Vou esperar aí para colocar o versículo aí para a gente ler junto. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 2:10, ele diz assim. Glória a Deus. Ele diz assim: não nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, Jesus ele traz essa palavra para a igreja na Ásia, a carta às igrejas na Ásia, a segunda carta à igreja de Esmina. Ou seja, e ele diz, olha, não nada temas das coisas que há de padecer, ou seja, dos momentos que vocês irão passar de sofrimento. Não temas nada disso, né? Não temas, porque o diabo, ele vai lançar algum de vocês na prisão, ou seja, vão passar por momentos difíceis, mas dentro dessa dificuldade, dentro desse sofrimento, o conselho de Jesus é ser fiel, persevera, ser fiel até o fim, ou seja, fica firme até a morte, fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, o sofrimento não importa, importa como você vai se comportar dentro do sofrimento. Se é dando ouvido à palavra de Deus, ou se é esquecendo da palavra do Senhor. A igreja aqui, ela precisava, os crentes aqui, eles precisavam continuar fiéis ao Senhor, mesmo que morresse. Porque o importante para mim e para você é para onde eu vou depois dessa vida. Então, eu tenho que me preparar agora para que eu possa ir para a vida eterna, estar com o Senhor, como ele diz no livro de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, que ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar e volto para buscar vocês, para que aonde eu estiver, possa vocês estar comigo também. Prepara-se para essa volta de Jesus, para te buscar e para me buscar. Prepara para esse momento. Não deixa com que o sofrimento desta vida te afaste desse momento lindo. Não deixe com que a angústia, com que a perseguição, com que as lutas dessa vida, a luta dessa geração e desse momento que estamos passando, ou que você está passando, não afaste você das promessas de Deus. Não afaste você da palavra do Senhor. Não afaste você daquilo que Jesus tem prometido para você, de voltar e buscar. Não é o importante agora, o importante é quando Jesus voltar. Como vai ser? Então, eu preciso estar pronto para esse dia. Aliás, não é importante o sofrimento que eu estou passando agora. O importante é como eu vou me comportar, como eu vou sair, como eu vou estar preparado para a grande volta do Senhor Jesus. Entenda bem, não importa o que você está passando agora. Importa como você vai se comportar dentro disso. Jesus disse para a igreja, ó, fica tranquilo. Vocês vão ser atacados pelo diabo. Eles vão prender, vocês vão ser presos. Vocês vão passar uns 10 dias presos aí. Né? Poderia dar aqui nós não vamos entrar muito, porque senão vai dar um outro estudo. Uma outra palavra, mas olha só. Fica firme. Nem que seja até a morte. Fica firme, nem que seja até a morte. Né? Porque se vocês morrerem em Cristo, né? Se vocês morrerem em mim, mantendo firme a sua fé, mantendo firme a sua confiança em mim, darei a coroa da vida para vocês. Essa coroa da vida, essa salvação é que Paulo diz, eis que apresso-me para o alvo, né? Para o prêmio da vocação celestial, ou seja, a vida eterna, salvação em Cristo Jesus. É essa corrida que nós temos que ter.
A corrida tem o cansaço, tem a fadiga, tem a luta, e nessa corrida é que nós devemos permanecer na palavra e na promessa do Senhor. Glória ao nosso Deus, glória a Deus. Olha só. Quinto, por causa da vontade permissiva de Deus. Olha só o que diz aí em Lamentações, capítulo 3 de Lamentações, versículo 32 e 33, nós vamos ler. Lamentações, versículo 32 e 36, para a glória de Jesus. 32, ele diz assim, olha só o que diz aí no 32. Nós vamos ler junto. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. 33. Ele diz o seguinte. Glória a Deus. Porque não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Olha só que coisa linda aí. Ou seja, por causa da vontade permissiva de Deus. Vontade permissiva significa deixa acontecer, embora não seja o desejo ou a vontade de Deus. E aqui Lamentações diz que, pois ainda que entristeça alguém, né? No 2 ele diz, pois ainda que entristeça alguém, não entristeça alguém, usará de compaixão segundo a sua grandeza das suas misericórdias. Aí no 2, no 33, ele diz assim, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Deus não tem prazer em deixar, e veja, acontece porque nós buscamos que isso aconteça entre nós, entre a humanidade. Mas a Bíblia diz que porque não aflige nem entristece de bom grado, ou seja, isso quer dizer que Deus permite, mas não é o desejo dele. Deus permite acontecer, mas não é a vontade dele. Ou seja, mas o homem tem o seu livre-arbítrio, então nós muitas das vezes procuramos sofrimento e deixamos ele chegar até nós. E muitas das vezes, quando chega até nós, nós aí começamos a ter o sofrimento, a angústia, ou seja, lá o desânimo, qualquer coisa, nós começamos a alimentar isso em nossa vida e começamos a criar e começamos a ter um zelo por essas coisas, quando nós deixamos de buscar o Senhor e acreditar na sua palavra. Josué ouviu, tem bom ânimo, vai, e eu serei contigo. Sou eu que estou te mandando. Chorando, triste, desanimado, porque Moisés já não estava com ele. Mas Deus diz, eu que estou te mandando. Então ele levanta e vai. E a glória de Deus é manifestada sobre a vida dele. Olha só, a vontade permissiva e tem também a vontade absoluta de Deus. Olha só, por causa da vontade permissiva e também por causa da vontade absoluta de Deus. Vontade permissiva, Deus não se agrada, não é desejo de Deus, por mais que ele permita, não é vontade de Deus. Olha só, agora vontade absoluta, ou seja, é aquilo que Deus quer que aconteça ou designou para que aconteça, é a vontade absoluta de Deus. Olha só, primeiro, para aprender a depender dele. Ou seja, Deus, ele traz, muitas das vezes, ele traz ele age dessa forma, ele designa esse momento na nossa vida para entender que nós dependemos totalmente dele. Quando Deus tirou o povo do Egito, colocou no deserto, diante do mar, e depois diante no deserto, e ali sem comida, sem nada, mas para que toda a nação, mesmo sofrendo naquele calor, em tudo, havia a proteção de Deus, havia tudo, mas para que entendesse que eles dependiam de Deus. Nós, muitas das vezes, entramos nessa área, em um deserto, porque Deus permitiu, porque Deus botou nós lá, para que possamos entender que dependemos dele, para poder entender que dependemos do Senhor. Olha só o que diz aí o salmista 73, 26, em nome de Jesus. Salmo 73, 26, para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Salmo 73, no versículo 26. 26. Ele diz assim: olha, a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha fortaleza do meu coração. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre.
Ou seja, Deus, ele é tudo para nós. Ele é o Deus que nos completa, é o Deus que completa aquilo que mais precisamos. Nós dependemos dele muitas das vezes, Deus permite, pela sua vontade, que passamos por algum momento de sofrimento, de angústia, para entender que nós dependemos totalmente dele, para aprender, para que o homem aprenda a depender de Deus. Olha só o que diz aí em 1 Pedro 5,7, ele diz o seguinte, 1 Pedro 5,7, ele diz assim, eu vou ler aqui 1 Pedro 5,7, ele diz, é pequeno o versículo, ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, a Bíblia nos ensina em 1 Pedro 5,7, que nós devemos lançar sobre ele todo o nosso cuidado. Ou seja, o cuidado que Deus tem com os nossos problemas, os problemas de cada um. Ou seja, cada um dos seus filhos, nós lançamos sobre ele que ele tem cuidado. Ele tem cuidado da nossa vida. Então, Deus, ele permite, mas Deus, ele tem o cuidado, ele tem o zelo. E dentro desse deserto, dentro desse sofrimento, nós confiamos, devemos continuar confiando da palavra do Senhor, confiando da promessa de Deus. Ou seja, lá em Apocalipse, a igreja ia passar 10 dias, mas Deus, ele garantiu para ela que dentro daqueles 10 dias, eles iriam alcançar, se permanecesse fiel, a sua coroa da vida. Glória a Deus. Olha só. Segundo, Deus, ele permite a absoluta vontade dele, ele designa isso como a sua vontade. Quando a vontade absoluta de Deus, ela é designada como a vontade perfeita de Deus. Ou seja, onde Deus, ele permite, ele deixa acontecer, mas para o nosso bem. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só o que diz no segundo. Para provar a nossa fé. Deus, ele permite para provar a fé do cristão, dos seus filhos. Olha só o que diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12, para a glória de Jesus. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 12, em nome de Cristo. Aleluia, Deus. Olha só, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Lembra? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui nesse versículo de Tiago, capítulo 1, Deus está dizendo, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, que sofre por causa do amor de Deus, que sofre, passa sofrimento, passa angústia, tribulação, mas porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Glória a Jesus. Olha o que diz também em Salmo 11:5, para a glória de Jesus. Salmos 11:5, para a glória de Deus. Aleluia. Salmos 11:5, livro de Salmos 11:5. Ele diz assim, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia, dê glórias aí. Deus é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Olha só, Salmos 11:5 diz, o Senhor prova o justo, porém ao ímpio, o Senhor prova o justo, mas ao ímpio, o Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Ou seja, Deus, o Senhor, ele ama a justiça e aborrece a maldade, a violência, o mal. Ou seja, aí diz que o Senhor, ele prova o justo. Nós somos provados. Deus, muitas das vezes, nos coloca em situação para provar a nossa fé. E quando prova a nossa fé, ou seja, nós temos amadurecimento. Nós somos amadurecidos. Olha só o terceiro, ou seja, para nos amadurecer. Olha o que diz em Tiago aí, capítulo 1, versículo 1 ao 4, em nome de nosso Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 1 ao 4, no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao 4, ele diz assim. Olha só, vamos ler em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao 4, ele diz. O Senhor... Perdão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.
Vamos ler do versículo 1, ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejas perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Amém? Ou seja, olha só o que diz aí no 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenho, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Ou seja, seremos aperfeiçoados, seremos amadurecidos. Deus nos moda, nos dá crescimento na prova. Ele nos dá capacidade na prova. Ou seja, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. A obra de Deus é perfeita. Espera no Senhor e a obra de Deus se completa em tua vida, em nome de Jesus. Vamos lá. Para fortalecer a nossa fé. Olha só, para fortalecer a nossa fé, eu vou usar versículo de Mateus, capítulo 7, versículo 7, que diz: Pedi, dá-se-vos-á, ou seja, buscai pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Ou seja, o fortalecimento da nossa fé vem pela perseverança na oração. Ou seja, nós pedimos porque estamos precisando, porque passamos por um momento de necessidade. Buscamos porque estamos necessitados. Ou seja, batemos na porta porque precisamos entrar, estamos necessitados. Ou seja, esse versículo fala de oração. E eu vou te dizer uma coisa, a igreja ela tem que permanecer a orar em todo o tempo. Mas se tem um momento em que a igreja ora, é no momento que está passando por sofrimento. Se tem um momento em que a igreja busca e persevera, é quando ela está passando por luta, é quando ela vê as coisas ficando difíceis. Aí ela busca, ela começa a orar e começa a buscar o Senhor. Então a Bíblia nos ensina nesse versículo que nós passamos muitas das vezes por sofrimento, e dentro do sofrimento nós vamos buscar o Senhor em oração, nós vamos clamar o Senhor em oração, e Deus traz o livramento para a nossa vida. E dentro disso nós entendemos que Deus ele permite o homem entrar em certos momentos para fortalecer a nossa fé, para que possamos estar ainda mais amadurecido e firmado na rocha, em nome de Jesus. Quinto, ele permite nós passar por alguns momentos para propagar o reino de Deus. Olha o que diz em Mateus 6,33, todo mundo conhece esse versículo, eu vou falar aqui, Mateus 3,36 diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus, a justiça de Deus. E quando eu busco o reino de Deus e a justiça e vivo isso, eu manifesto esse reino e essa justiça que está em Cristo Jesus, que é manifestada em Jesus Cristo. E quando eu manifesto isso, e quando eu tenho esse reino, então eu propago ele, eu falo dele, eu anuncio ele. Então Deus nos deixa passar por um momento para que a nossa fé seja aprovada, para que a nossa fé seja fortalecida, para que sejamos amadurecidos, para que possamos propagar o reino de Deus e a sua justiça, e também para que, no sétimo, para cremos que tudo que temos provém de Deus. Ou seja, olha só, João 3:27, glória a Deus, abra aí João 3:27, para que tudo o que temos, para crer que tudo que temos provém de Deus. Essa é uma das vontades absolutas de Deus para a vida do homem. É para acreditar que tudo que temos provém dele. Olha só, João 3:27, ele diz o seguinte, olha só o que diz aí em João 3:27, para a glória de Jesus. Nós vamos ler agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. João 3:27, ele diz assim: respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Olha só, João, no capítulo 3:27, ele diz que João Batista, ele estava batizando em Jesus com os seus discípulos batizando. E chegam para ele falando: olha, aquele a quem tu falou está batizando e tal, todo mundo está indo até ele. E João diz uma coisa interessante: olha, o homem não pode receber nada se do céu não for dado. É lógico que João estava falando da autoridade que havia em Jesus Cristo. Mas aqui eu aprendo que ele fala: o homem não pode receber coisa alguma. Ou seja, nós dependemos de Deus. E quando entramos em uma situação difícil, nós estamos sendo ali provado para crer que tudo que nós precisamos, ou tudo que nós recebemos,
vem do Senhor. Deus, ele promove essas coisas em nossa vida, ele promove o bem, ele promove as bênçãos dele na nossa vida, quando nós cremos dessa forma, que tudo vem do Senhor, e tudo que eu preciso está em Deus. E quando eu entendo que tudo que eu preciso está em Deus, então eu entendo que tudo que eu recebo vem do Senhor. Amém? Então, Deus nos permite passar por um momento difícil para crer que tudo que precisamos ou tudo que recebemos vem do Senhor para a glória de Deus. Agora, olha só, a relação de Deus, a relação de Deus com o sofrimento do homem. Olha só, Deus está contigo mesmo no sofrimento. Amém? Essa é a relação de Deus com relação ao sofrimento do homem. Ele está relacionado no sofrimento, Deus está. Mesmo no sofrimento, Deus está contigo. Olha só, o que a Bíblia nos diz no livro de Marcos, eu não vou ler o capítulo todo, mas você conhece essa história. O que a Bíblia diz no livro de Marcos é que, Jesus estava no barco e veio a tempestade, veio a onda, veio tudo, e os discípulos achavam que naquele momento eles iam morrer. E naquele momento que eles achavam que iam morrer, eles vão lá e despertam Jesus Cristo, que estava dormindo a popa do barco ali, e ali quando Jesus desperta, Jesus acalma a tempestade, calma tudo, e aí vem bonança, vem toda a calmaria ali, vem toda uma alegria ali de ver aquilo acontecendo. E Jesus vira para aqueles homens e diz, por que duvidaste, homens de pequena fé? Ou seja, Jesus, os discípulos estavam no barco, estavam no sofrimento, achando que ia perecer, que ia morrer, mas Jesus disse para eles, por que duvidaste, homens de pequena fé? Deixa eu te dizer uma coisa, no teu sofrimento, Jesus está contigo no meio. Jesus está no teu barco, Jesus está na tua vida. A relação de Deus é que Deus não abandona os seus. Aonde você estiver, seja a luta que você está passando, você precisa acreditar que a relação de Deus em relação ao teu sofrimento é que Ele está contigo nesse momento, nessa luta. Ele não te abandona. Olha só, que coisa maravilhosa. Aqui na tempestade, fala da tempestade, fala da submissão da tempestade a Cristo. A tempestade, ela se submeteu à palavra do Senhor. Nós aprendemos que os nossos sofrimentos, eles se submetem à palavra de Deus. Se você está vivendo a palavra, está na palavra de Deus, espera com paciência. Essa tempestade, esse vento, ele vai obedecer à palavra que está na tua vida. Não tem como o problema, a luta, o sofrimento resistir à palavra de Deus. Ou seja, eles obedecem, a autoridade de Jesus é sobre tudo. Todas as coisas que há nos céus e na terra, tudo foi criado por Deus. Eu fui criado por Deus e você, todas as coisas. Então, Deus ele tem domínio sobre todas as coisas. Se eu e você crer na palavra de Deus, se nós confessarmos a palavra do Senhor, se nós orarmos com fé no Senhor e continuar perseverando em oração, pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á, continue firme na oração, é com certeza, você vai ver o levantar de Jesus e a autoridade dele se manifestar por meio da tua vida. E o teu problema vai fugir. Em nome de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Olha só. A presença de Jesus na nossa vida não significa ausência de sofrimento ou de problemas. Jesus estava no barco, mas veio o problema, veio a tempestade. Agora, o que importa, o que eu tenho que entender, importa, é que Jesus está comigo no problema, Jesus está comigo na situação. Então, é preciso entender isso. Estar com Jesus, ser cristão, aceitar Jesus Cristo, não significa que o sofrimento, que o problema está ausente. O que significa é que Jesus está presente. O que importa, aliás, é que Jesus está presente. Então, permaneça na presença de Deus e não importa o problema. Glória a Deus. Eu sei que tem momento que é difícil, que parece que não vai conseguir. Os discípulos acharam que ia morrer. Eles não imaginavam que Jesus ia acalmar a tempestade. Mas eles viram Jesus acalmar a tempestade. Quando nós estamos dentro do problema, nós nem imaginamos como vamos sair. Mas é Jesus que vem e dá e abre a porta para eu e você sair desse problema. Creia em nome de Jesus Cristo. Glória ao nome do nosso Senhor Deus. Aleluia. Olha só o que diz em Isaías 43:2. A glória de Deus. Isaías 43:2. Olha só o que fala lá. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Isaías 43:2, ele diz o seguinte. Amém? Nós vamos colocar aí para todos ler junto em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler junto em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Olha só o que diz aí no Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. Glorifica o Senhor. Porque Deus é contigo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus. Todo mundo sabe que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha muito quente, lá na Babilônia. Mas Deus estava com eles lá dentro. O anjo do Senhor estava com eles dentro daquele fogo. Todo mundo sabe que Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas todo mundo entende que o leão não teve poder sobre a vida de Daniel, porque Deus estava com ele. No momento da tua luta, do teu sofrimento, entenda, Deus é contigo. Tu só precisa não sair da presença dele, como no Salmo 91. Aquele que habita aos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, o Senhor é meu refúgio, minha rocha, fortaleza. Bem presente, Deus está contigo. Então é preciso estar no esconderijo. Eu sempre digo, o esconderijo do Altíssimo aqui, 91, é Jesus Cristo. Não saia da presença de Jesus. Permaneça nele. Permaneça no Senhor. Não importa, cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito. Deus não deixará ser atingido, para a glória de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Olha só o que diz aí no Salmo 23. Todo mundo conhece Salmo 23, é conhecido demais, mas vamos ler. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Deus está no controle, Deus está no barco, Deus está nessa palavra e Deus está falando. Só precisa você entender. Para a glória de Deus. Aleluia. Quem não está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Olha só, Salmo 23, do versículo 1 ao 6, nós vamos ler. Eu quero que você leia comigo aí, Salmo 23, do 1 ao 6, para a glória de Jesus. No 1, todo mundo conhece e diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Jesus Cristo. Olha que coisa linda do salmista. Habitarei por longos dias na casa do Senhor. Repara que o salmista, ele entende todas essas bênçãos sobre a sua vida, ele entende o poderio de Deus, o poder de Deus, o poder no pastorear, no cuidado de Deus. Mas existe uma coisa interessante. Ele diz no final, e ficarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, a presença ou estar na presença de Deus é fundamental para que eu possa alcançar as bênçãos do Senhor. E estar na presença de Deus significa obedecendo os seus mandamentos, porque obedecer os mandamentos do Senhor é escolher as bênçãos de Deus para a nossa vida. Eu escolho obedecer a palavra de Deus. Então, a bênção de Deus, ela corre atrás de mim. Ela me acompanha porque eu obedeço os mandamentos. Ela me acompanha porque eu permaneço na presença de Deus. Eu permaneço na presença do Altíssimo, aos olhos do Senhor. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Então, permanecer justo é permanecer na justiça de Deus. A justiça de Deus é manifestada por meio de Cristo. Eu preciso permanecer nessa presença, eu preciso permanecer na palavra. Olha só o que Jesus diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras, compararei um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade, bate forte contra aquela casa, ela não cai, porque está edificada na rocha, mas a rocha é Cristo. E edificar significa ouvir a palavra dele e praticar. Então, eu entendo que quando eu estou assim, pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir tudo contra a minha vida. Ela não me derruba, porque eu estou firmado na palavra do Senhor Jesus. Entende aqui? Estando em Cristo não significa ausência do problema, mas significa a vitória sobre o problema. E a glória de Deus grande em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Segundo,
Segundo, a relação de Deus com o sofrimento humano, esse foi o tópico. Deus está contigo mesmo no sofrimento. Segundo, o teu Deus é maior do que o teu problema. O meu Deus e o teu Deus é maior do que a nossa luta. O teu Deus e o meu Deus é maior do que tudo que está acontecendo no mundo hoje. O meu Deus e o teu Deus, o nosso Senhor Deus, Jesus, Todo-Poderoso. Porque essa palavra é muito forte. Deus Todo-Poderoso. Isso é muito forte. Ele é maior do que o problema. Eu quero deixar um exemplo aqui para que você possa entender, que está lá em Samuel, eu não vou nem abrir, mas eu vou só comentar. Está lá em Samuel 17, no 45 ao 46, que fala de Golias. Davi diante de Golias. E ali, Davi diante do Golias, nós entendemos que Davi tinha 1,70 m, mais ou menos. A gente entende isso, pelo que a gente vê na palavra. 1,70 m. Golias tinha 3 metros, vamos dizer. Ou mais, 3 metros. Ou seja, o problema que é Golias é maior do que Davi. Mas repare que quando Davi ele vai enfrentar o problema dele, que é Golias, ele não está depositando a confiança em si mesmo, mas em Deus. Olha o que ele diz no versículo 45, ele diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não está indo de contra Golias com a sua força. Davi não está indo diante de Golias porque é bom em atirar pedra. Não, ele diz: eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Aí ele diz: o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará. Aí ele diz no 46, hoje mesmo o Senhor, vou ler o versículo melhor. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aí no 46 ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará em minha mão. Olha só, o Senhor te entregará. Davi não tinha condição de lutar contra Golias, mas a fé dele em Deus dava todo o poder para ele lutar contra o seu problema. A confiança dele em Deus é que dava todo o poder para ele vencer o Golias, para ele traçar a vitória, a oportunidade dele, para que o nome de Deus fosse glorificado. A intenção de Davi era glorificar também o nome de Deus e não só trazer a vitória para a nação de Israel e para ele. Ou seja, Deus é maior do que o teu problema. Guarda isso aí. Terceiro, Deus transforma em bênção os nossos sofrimentos. Deus, ele transforma em bênção o sofrimento do justo, o sofrimento do homem. Lembra quando o Senhor diz, a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor? Deixa eu te dar um conselho: ame a Deus. Ame ao Senhor de todo o teu coração. É por isso que o mandamento maior é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, alma, força e mente. Né? Tudo, acima de tudo. E em segundo lugar, segundo mandamento, amarás o próximo a ti mesmo. O amor está envolvido. O amor é o fruto da vitória. Ou seja, se eu amo a Deus, se eu amo o meu próximo, acima de tudo eu amo a Deus e amo o meu próximo a mim mesmo, o que eu vou alcançar? Vitória. Tudo vai cooperar para o meu bem. Deus vai transformar em bênção o sofrimento, a maldição. Olha só, o que Deus fala em Neemias. Neemias, no capítulo 13, versículo 2. Nós já estamos caminhando para encerrar. Neemias, capítulo 13, versículo 2, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Olha só, Neemias 13, 2 diz assim. Glória a Deus. 13, 2 diz assim. Neemias 3, 2. Glória a Deus. Ele diz o seguinte: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ou seja, glória a Jesus. Ou seja, não adianta, se você está em Deus, se você está debaixo das promessas de Deus, se você está caminhando em direção à promessa de Deus, você tem que entender uma coisa: não adianta vir contra ti, não adianta vir os problemas, vir a luta, vir a dificuldade, porque Deus vai transformar isso tudo em bênção na tua vida. Você vai vencer
E quando nós vencemos sobre essas coisas, vem sobre a nossa vida bênção, porque a nossa fé é fortalecida, nós somos moldados, nós somos amadurecidos, nós alcançamos força e entendemos que dependemos de Deus. Nós estamos abençoados, Deus transforma tudo isso em bênção. Então você tem que olhar para o seu problema como a oportunidade de glorificar a Deus, a oportunidade de você vencer, glorificar a Deus. Você alcança a vitória e glorifica a Deus. Você tem que entender assim. Isso é importante. Olha o que diz em Romanos 8. Romanos 8 é o que eu já falei, né? Olha só. Mas vamos ler aí que nós gostamos de ler o versículo. Que diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Ou seja, eu e você, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo e creem no Senhor e amam a Ele, aquilo que eu tenho falado no começo, mais atrás um pouco. Ou seja, ama o Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que receberam o chamado do decreto do Senhor. Amém? Nós pregamos sobre o chamado de Deus, ou seja, como cumprir o chamado do Senhor. Amém? No culto passado. Olha lá, final. Nós vamos terminar aqui em quarto lugar, que diz: nos teus sofrimentos, você será vencedor. Nos nossos sofrimentos, nós seremos vencedor e Deus glorificado. Aquilo que eu venho falando. Seremos vencedores e Deus glorificado. Olha só, Joel, vamos ler em Joel 2, 23 ao 23 ao 27, Joel 23 ao 27, em nome de Jesus. Joel 2. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Olha só que coisa linda. Em Joel, nós vamos ler aí a partir do capítulo 23, ele diz o seguinte, no versículo 23, perdão, pessoal. 2, 23. A partir do 23, glória a Deus. Ele diz assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã, e a seródia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o purgão, e a lagarta, e o meu grande exército que vieram contra vós. E comereis abundantemente, vos fartarei, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Ou seja, o momento difícil aqui, o prejuízo, a luta, o sofrimento, tudo que passaram aqui, Deus está dizendo: e comereis abundantemente, fartareis e louvareis, ou seja, o nome do Senhor é glorificado, ou seja, a tua luta e o teu sofrimento, ele será para a tua vitória e para a glorificação do nome do Senhor. Olha o que diz em Romanos 8, 18, ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo de que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Olha, Romanos 8, 18, ele diz: porque para mim, eu tenho por certo de que as aflições desse tempo presente não será comparado com a glória que nos será revelado para a glória de Jesus. Ou seja, todos os sofrimentos do momento, ou seja, que nós enfrentamos, que nós enfrentamos é para a glória de Deus. Não será comparado com aquilo que será revelado com a glória do Senhor em nossas vidas. Amados, eu quero deixar esta palavra para o teu coração, terminando aqui. Ou seja, o justo, ele passa por muitas aflições, mas Deus livra elas de toda. O que nós aprendemos aqui é que Deus e o sofrimento humano, ou seja, nós entendemos que nós passamos por momentos difíceis, por momentos de luta, mas nós entendemos uma coisa, que nós devemos permanecer na palavra de Deus, porque permanecendo na palavra de Deus, nós seremos vencedores
e Deus será glorificado. Essa é a vontade de Deus para a igreja. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Ou seja, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer no sofrimento do homem, mas Deus, ele manifesta a sua graça e a sua misericórdia para tirar o homem desse sofrimento. E será revelada a bênção e a glória de Deus sobre nossas vidas. E nós conheceremos o lugar que Jesus tem preparado para a sua igreja. Creia nesta palavra, creia em Deus, creia no Senhor, em nome de Jesus Cristo, creia no que o Senhor Jesus tem falado por meio da sua palavra e fortaleça-se a cada dia no Senhor, crendo no Senhor. O teu sofrimento não é nada para Deus, o teu sofrimento é uma oportunidade para glorificar Ele. Entenda uma coisa, quando você estiver passando por sofrimento, entenda, o meu sofrimento vai me levar à vitória e glorificar a Deus, porque Deus é comigo e está comigo nesse sofrimento, amém? Glória a Deus, todos estão passando por um momento difícil nesse momento, em todo o mundo, em todo o planeta, vamos dizer assim, e muitos, a maioria, estão passando por um momento muito difícil, mas uma coisa é certa, a igreja do Senhor, ela não perde as esperanças. A igreja do Senhor, ela tem esperança na sua palavra. E saberá que tudo que estamos passando, tudo que estamos vivendo, Jesus está conosco. E eu sei que a misericórdia de Deus vai ser derramada sobre essa geração. Muitos irão conhecer Jesus Cristo. Muitos irão aceitar o seu nome. E muitos conhecerão essa graça misericordiosa de Deus sobre as nossas vidas. Essa bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que o Senhor Jesus abençoe você em nome de Jesus. Quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês, em nome de Jesus, que estiveram aí conosco, que estão conosco aí, aliás, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agora orar pela sua vida, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida, para a glória de Deus, que você possa preparar aí, né, seus parentes aí, sua família aí, em nome de Jesus Cristo. E vamos estar orando para a glória de Deus, né? Agradecer a presença de cada um aí. Se eu não falei o nome de alguém aí, me perdoe, porque não está dando para me ver aqui o nome de todo mundo, mas quero agradecer aí a Mônica, Fernando, a Kátia, o Carita, colocou o nome do pastor Marlos, aleluia, o pastor Marlos aí também, em nome de Jesus, Alexandre, Afonso, né? Tia Leda e Fabiana, né? Tia Marlene, esse nome eu não conheço, não sei. Vitor. O Vitor, o Vitão, Deus abençoe, em nome de Jesus. O Juliano, glória a Deus, pastor Juliana, pastora Juliana, Deus abençoe. Tiago Castilho, Deus abençoe cada um de vocês, os demais aqui, que eu não estou vendo o nome aqui, né? Em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de vocês aí, em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, para a glória de Jesus, em nome do Senhor. Vamos orar para a glória de Deus, para a glória de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, pedindo que Deus continue falando conosco, continue tocando o nosso coração. Precisamos desse mover do Espírito Santo, dessa ação de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você a fechar os olhos aí onde você estiver, mais uma vez, como foi no princípio, dar as mãos aí, em nome de Jesus. Vamos clamar a esse Deus maravilhoso, agradecer a Ele, Senhor. Você que está passando por um momento difícil, por aflição, começa a orar aí ao Senhor. Você que está passando por sofrimento, por tribulação, por angústia, é um momento difícil, nós não sabemos. Às vezes você está aí em algum lugar, algum país aí, está ouvindo nós, essa palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe nessa hora, em nome de Jesus, e possa tocar a tua vida para a glória de Deus. Nós vamos orar em nome de Jesus, clamando ao Senhor pela manifestação dele. Ó Deus, Pai, ó Deus de misericórdia, Deus de graça. Senhor, nós queremos aqui, meu Deus, agradecer ao Senhor por esta palavra. Meu Deus, eu agradeço a Ti, meu Deus, por permitir mais uma vez, meu Deus, Pai, o Teu servo, meu Deus, trazer essa palavra, meu Deus, Pai. Não sou digno, mas o Senhor tem me escolhido para isto e tem escolhido cada vida aqui nessa tarde, nessa noite, para estar, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, recebendo, meu Deus, esta palavra, meu Deus, seus parentes, sua família, sua casa. Meu Deus, eu oro para que sejam abençoados pelo derramado Espírito Santo, da palavra do Senhor. Meu Deus, Pai, em nome de Jesus, quem está neste momento, passando por um momento tão difícil, meu Deus, Pai, que está passando por um momento de angústia, sofrimento, meu Deus, que está confuso, meu Deus, Pai, que está, meu Deus, muitas das vezes sem direção, Senhor, nós oramos, Pai, e profetizamos sobre essa vida, a luz da palavra brilhando sobre os seus olhos, trazendo visão espiritual, trazendo, meu Deus, um tocado Espírito Santo, para que a sua fé seja ativada,
E a fé sendo ativada, Senhor, se levante com coragem, se levante com bom ânimo, meu Deus, Pai. Assim, meu Deus, como Josué, assim, meu Deus, Pai, como Davi diante de Golias, assim, meu Deus, Pai, como tantos outros, meu Deus, Pai, não temeram, meu Deus, Pai, passar pelo sofrimento por amor do teu nome, não temer